Boa noite, minha rapaziada, meus caros e lindos corintianos. Mais um pós-jogo aqui do Coringão. Hoje o jogo foi contra o São Bernardo, pelo Paulista. Corinthians classificado. Joguinho a lá Corinthians, né? Conseguiu classificar, mas foi um joguinho meia bomba assim, que todos os jogos começaram no mesmo horário dessa última rodada. Horário das 8h30 da noite, tudo nesse domingo, para encerrar a rodada tudo de uma vez e a gente já saber todos os resultados também. Então, acabou dando uma bagunçada nos jogos. Uma hora o Corinthians já estava classificando em terceiro, em quarto, aí outra hora descia para oitavo, sétimo. Mas no fim acabou dando certo. A gente classificou, que é o que importa, classificar pro mata-mata. Posição, foda-se, a gente vai ter que ganhar de qualquer um mesmo, se quiser o Paulistão. Então, a classificação em si da fase de grupos não importava tanto. Agora importa, porque a gente já classificou pro mata-mata. O importante era classificar pro mata-mata. Agora vai importar pra saber quem que a gente pega. Calor da moléstia que tá aqui, você tá maluco, cara? Foca aqui, tio. Mas agora importa, porque a gente vai pegar, se eu não me engano, a Portuguesa. Dá só uma olhada aqui. Paulistão. É. Novo Horizontino pega o Santos. O Parmeira pega o Capivariano, que conseguiu o gol no último minuto para classificar pro mata-mata. Se eu não me engano, quem tava classificando era o Guarani, com o empate contra a Porcada. Bragantino e Tricas. E a gente pega a Lusa. Lusa e Corinthians, cara. Jogo bom. A Lusa que começou o campeonato na parte de baixo da tabela. Conseguiu subir bastante, cara. Eu sou da Zona Norte, né? Fui criado uma parte da minha vida na Zona Norte de SP. Então, querendo ou não, a gente acaba desenvolvendo um carinho, né? Um carinho pela portuguesa, porque é muito forte aqui na Zona Norte também. Talvez Corinthians Corinthians e a Lusa sejam os times mais fortes aqui da Zona Norte de torcida, acredito eu. Também posso estar falando merda, mas foda-se. Mas enfim, gosto muito da Lusa. Acho que era um time que tinha que voltar pra elite do futebol. Acabou voltando, o Paulista classificou na frente do Corinthians ainda, que não me surpreende muito, porque o Corinthians ele sempre, né, parece eu, enrola pra fazer as coisas, deixa sempre pra última hora pra classificar, pra jogar. Ano passado foi uma exceção, que a gente conseguiu classificar em primeiro, fez uma ótima fase de grupos, mas mudou o formato, então não que eu esteja reclamando, é claro, da classificação do Corinthians, em que a gente ficou no campeonato. E pra mim, como eu disse, em primeiro, em último, a gente vai ter que ganhar de qualquer pessoa mesmo pra chegar na final e ganhar o título. Então, pra mim, não muda muita coisa. O Corinthians tinha outras prioridades no início desse ano. A final contra o Flamengo, que conseguiram levantar o título. ah, os jogos do Brasileirão. Da primeira rodada acabou perdendo pro Bahia, mas ganhou do. A gente jogou contra quem? Me esqueci agora. Deixa eu buscar também essa info. Cacildes, hein, mano? Que memória ruim. Puta que pariu. É a idade, família. Jogou contra o Bragantino. É porque a gente joga todo dia contra o Bragantino, praticamente, né? E durante os jogos teve a chance da gente pegar o Bragantino de novo, cara, nessa doideira. Ia ser três. Três? É. Três jogos contra. Aí de volta esse. O mata-mata? Não lembro. Mas ia ser três jogos praticamente seguidos contra o Bragantino, cara. Doideira, hein? Em menos de 2 meses de diferença de um pro outro. Mas enfim, classificou, pega agora a Lusa. O jogo em si, cara, o jogo em si foi
Corinthians, né, a cara do Corinthians. Tava com essa escalação meio Frankenstein, um mistozão, a defesa com André Ramalho, Hugo no gol, obviamente, André Ramalho, Pedro Choca. Na minha opinião, uma das melhores coisas que aconteceu nesse início de ano para o Corinthians foi a permanência do João Pedro Choca, ou na verdade a volta dele do Torino, da Itália, né, porque na minha visão, ele ficaria e o Kaká seria negociado, mas para minha surpresa e eu acho que de muitos torcedores, ele acabou sendo negociado, sendo emprestado, ia ser emprestado para o Torino, e o Kaká, tinha melado a negociação dele com o Atlético Paranaense depois daquele jogo ridículo que ele fez, que o Dorival escalou ele, não vinha jogando há 500 anos, não mudaria nada ficar mais 2, 3 jogos sem jogar e o Atlético repatriar ele de volta. Mas enfim, né, erros e escolhas e consequências. Mas acabou no fim ele retornou, o João Pedro, eu acho ele um zagueiro ok, um bom zagueiro, é promissor, pode melhorar ainda, tem vários pontos para melhorar, mas entre ele e o Kaká, ele é no mínimo 15 vezes melhor que o Kaká. Eu não aguentaria mais ver uma partida do Kaká pelo Corinthians. Chega a ser bizarro esse cara. Não tem nível pra vestir a camisa. Mas enfim, voltando pra escalação. Hugo, João Pedro, André Ramalho, Zé Ramalho. Lateral direito, Pedro Milans. É Pedro? O Milans. Cara, esse jogador, eu gosto do futebol que o Milans apresenta. Acredita? Tipo, ele não é, aparentemente, pelo que ele demonstrou até agora, tem poucos jogos, se eu não me engano é o segundo dele. Ele não é aquele jogador craque que vai decidir a partida sozinho, um Arnold da vida, entendeu? De qualidade de passe absurda, nossa, vai criar jogada sozinho. Não. Mas ele é seguro, cara. Ele é seguro pra caramba. Acerta muitos passes, tem uma saída de bola boa, uma marcação boa também. E é o que acaba pegando no Corinthians, né? É o que a gente gosta. Um jogador mais equilibrado, com uma marcação forte, que tenha passes bons e a gente acaba gostando desses jogadores. Gostei da partida dele, de hoje. A gente conseguiu ver mais do que da primeira partida que ele jogou. Ele conseguiu participar mais do jogo. Não fez tantas jogadas de fundo assim como seria o Mateuzinho que faria. Mas eu acho que foi muito pelo entrosamento do time em si. Vários outros jogadores que já estão há mais tempo no time também não conseguiram produzir tanto, mas gostei do jogo dele e a gente fala do resto um pouco depois. Milans, lateral esquerda, Bidu, pra mim lateral de seleção, nível de seleção. Ah, mas falta 6 meses pra Copa. Foda-se que falta 6 meses, cara. Não aguento, eu vou ter que assistir o Alexandro de novo na lateral, correndo contra Dembélé, Yamal, Mbappé. Não pega, tá? Não pega. Vai passar fome. Mas enfim, né? Escolhas e consequências, escolhas e consequências. Chega a ser bizarro, mas foda-se, tá no meu time e é o que importa. Bidu joga pra cacete, mais uma boa partida dele, que é um dos jogadores mais regulares que a gente tem nesse time. Sempre um 7, 7, 7, 7. Quando faz uma partida absurda, vai pra um 9, um 8, 9. E, tipo, é muito bom. Talvez nessa partida não, ele conseguiu finalizar mais o gol, mas em outras falta esse instinto dele de finalizar mais o gol, talvez como era o Guilherme Arana antigamente, porque eu acho que ele tem essa qualidade de finalização e às vezes ele acha espaços que podem acabar gerando essas finalizações no gol, e por que não testar, né? Vai ser o dia de azar do goleiro, se não tá no bom dia, se ele escorrega, mas enfim. Hã, o meio de campo do Corinthians veio hoje com Charles de primeiro volante, Alan do lado esquerdo, fazendo dupla com ele. O Charles é aquela coisa, né, pode não ser aquele jogador primoroso,
mas não tem como negar que o Corinthians não perde jogo quando o cara tá em campo, mano. É absurdo. Às vezes vai fazer uma cagada ali, outra aqui, mas o Corinthians não perde jogo quando o Charles tá em campo, cara. É inacreditável isso. É que eu não sei quando ele recebe, mas se receber pouco, mantém esse cara no elenco, mano. Pode ser uma peça de reposição e, querendo ou não, é uma mística também, já se criou uma mística em volta dele. O Alan, a gente conseguiu ver muito mais dele hoje do que na outra partida que ele entrou, na última partida. Segundo jogo dele, e esse como titular, a gente percebe que ele tem muita qualidade no passe, ele consegue chegar e achar cruzamentos no último terço do campo com muita facilidade, o que talvez a gente não encontre muito em volantes aqui no Brasil. Ele tem essa qualidade no passe, talvez na marcação não seja da mais fortes, como o Ranieri tem esse ímpeto, o Martinez também tinha isso, aqui Jair Martinez. Mas enfim, tipo de volante com uma marcação mais forte, talvez aí que encaixe com o Charles melhor, por Charles morder mais, também não é das melhores maravilhas marcando, mas é melhor que o Alan, a gente analisando assim, mas a qualidade de passe dele é absurda. Ele pelo que eu vi do jogo, não me lembro de muitos passes que ele errou. Então, aquele jogador mais criativo, mais que pode gerar mais jogo. Ele é mais parecido com o Matheus Pereira do que com o Ranieri, com o Martinez e com o Charles, tá. André, falei isso? A gente vê na formação 4-3-2-1 ou 4-3-4-2-3-1, 4-2-3-1, os 2 volantes atrás e a trinca de meio de campo foi André, Garro e Vitinho. O André é aquele cara que, tipo, impressionante a recuperação desse moleque. Ele teve uma lesão ligamentar, se eu não me engano, ou pelo menos foi uma lesão muscular que era para pelo menos mais 1 ou 2 semanas de recuperação. O moleque já estava disponível nesse jogo, perdeu um só, se eu não me engano, enquanto o Bidon ainda tá se recuperando. E ele acaba fazendo o gol do jogo, demora um pouco. Corinthians para engrenar demorou bastante, mas vamos dar um resumo geral aqui da primeira escalação, depois a gente conclui. O André é aquilo, né? Qualidade no pé, parecendo mesmo um Pogba jogando. O André parece o Pogba jogando. A bola gruda no pé dele, eh, e ele consegue sair de marcação de um, dois, três jogadores ao mesmo tempo e chega a ser bizarro assistir esse moleque e vendo que ele não tem nem 21 anos ainda de idade. Garro. Mas segunda partida seguida do Garro que ele tá tentando recuperar aquele ímpeto que ele teve quando chegou no Corinthians em 2024, 2023, eh, gerando jogo, criando chances, produzindo jogadas. Eu estava assistindo a Cazé, uma comentarista falou que ele precisava, eh, participar mais do jogo, estar mais dentro do jogo. Eu discordo plenamente. Pra mim, todas as jogadas que davam certo estavam saindo do pé do Garro. O que acontece é que era um time bagunçado ainda, um time sem entrosamento. O Garro tá acostumado a jogar com o Yuri Alberto, Memphis, Carrilho, Breno Bidon, que são jogadores mais experientes, têm uma qualidade melhor do que esses que estavam jogando hoje para entender as jogadas do Garro. Muitas jogadas que a gente via que ele tentava forçar, de letra, passe de letra, que a bola só passava e você conseguia perceber se que estaria um Yuri ali, estaria um Memphis ali para receber esse passe, mas acabou não tendo eles. Mas gostei, segundo jogo do Garro seguido assim que eu gosto, gostei do que ele produziu, teve uma finalização no gol, cobrou falta que bateu no travessão e pra mim é o meu jogador favorito de ver jogar nesse time. Tem o Yuri também, mas eh, do meio-campo ali, talvez seja o meu jogador favorito de ver jogando, porque ele tem muita qualidade, muito talento para tanto produzir jogo para os outros, como para ele mesmo, em finalizações de média e longa distância.
faltas, cobranças de escanteio. Eu acho isso muito bom em um jogador. Vitinho, estava jogando meio como um ala, um ponta-ala ali, aberto pela esquerda. O Vitinho não é de hoje que eu venho reparando que ele tenta produzir jogadas, ele abre espaço, ele consegue fazer isso de uma forma de muita qualidade, ele abre espaço, mas na hora da conclusão, eu acho ele muito displicente. Tem uma bola que, eh, ele leva para o fundo, ele ganha espaço, ele dribla um, dribla 2, aí ele tem a chance de cruzar, ou de pelo menos tentar cortar para o meio e bater no gol, ele dá um passe no mínimo displicente para o Garro, entendeu. Ele só vira o corpo e solta a bola. Nenhum jogador conseguiu chegar na bola e acabou matando a jogada para o Corinthians. E isso se repetiu algumas vezes no jogo. Talvez não um passe displicente, mas no jeito dele finalizar as jogadas, sabe. Hã Finalizações pra fora, teve uma bola do Garro também de cabeceio que ele jogou pra fora, mas não é a dele ele também, então não seria muito justo comparar ou culpar. Mas outras jogadas de individualidade que ele podia levar pra bater, ele não batia, e podia levar para o fundo pra cruzar, cruzava, segurava a bola, e quando o time todo o São Bernardo recuava, ele tentava fazer alguma coisa e acabava não dando tão certo como poderia dar. E o Guinegão. Hoje o Guinegão foi abaixo também pra mim, na minha opinião. Ele estava ali muito encaixotado, digamos assim, nessa marcação da zaga do São Bernardo. Tanto que na minha opinião não, né, pelo que eu percebi, durante o jogo, o André e o Garro tiveram mais chances de finalizações do que o Guinegão. Isso dentro da área. Resultado de táticas de bolas cruzadas também, que talvez não seja o momento ideal dele ainda, talvez não seja a técnica mais aprimorada que ele tem para entregar para o Corinthians, mas em certo momento do jogo teve esse chuveirinho do Corinthians, mas no geral, enfim, no geral, ele não conseguiu aparecer muito no jogo. Ele não foi produtivo, não conseguiu tabelar e aparecer em espaços para finalizar, entende? E eu acredito que tenha sido isso. De substituições, a gente teve no segundo tempo entrando Mateuzinho, entrou Yuri, entrou Ranielli, entrou Kaique, e quando foi entrando, o Corinthians ele conseguiu produzir mais na parte ofensiva. O Corinthians sofreu algumas finalizações do São Bernardo, isso é fato, teve um gol impedido, que acabou sendo anulado, obviamente, mas dizer que o Corinthians sofreu, o Corinthians não sofreu esse jogo. O que estava pesando mais era, o jogo estava 0-0, estava no segundo tempo já, e o Corinthians ainda não tinha a vitória, que é o que garantia a classificação dele. O que podia acontecer era o São Paulo, se eu não me engano, ganhar o jogo dele e mais outro resultado empurrar o Corinthians para fora da faixa de classificação para o mata-mata. Então, acabou desesperando o time, a equipe, os torcedores, eu digo por mim, no caso, a gente acaba ficando desesperado, tipo, caraca, cara, a gente tá melhor, a gente tá dominando o meio de campo, a gente tá finalizando, mas esse gol não sai. É aquela velha história, né? Goleiro dos cara pode ser o pior time do mundo. Quando joga contra o Corinthians, o cara vira o Neuer. Defendeu uma bola do Garro, que ele bota perto do ângulo ali, ele vai buscar. Acho que teve mais uma bola no rebote também que ele espalma. Teve a cobrança de falta do Garro, se eu não me engano, bate nele, vai no travessão. Cara, uma loucura. Os goleiros viram Neuer quando joga com o Corinthians, não tem jeito. E o gol sai do do André, o gol do André, de uma característica que ele tem desenvolvido e ele acrescenta muito no time do Corinthians, que é essa pisada na área. Teve jogo que ele já fez gol praticamente debaixo da trave,
Então, eu gosto muito quando o meia tem essa disponibilidade, tem essa habilidade, esse entendimento do jogo. Tipo, pô, tem muita gente aqui no meio de campo, então talvez se eu for para a área lá eu consiga criar mais espaço, entendeu? Como um segundo atacante vindo de trás e pegando a zaga de surpresa. Sai o gol do Corinthians, aí todo mundo fica mais tranquilo. Corinthians ainda domina o São Bernardo, meio de campo, troca de passe ali, troca de passe aqui. Aí, em uma bola lá na direita, que o Yuri vai atrás, ele sente a perna esquerda. Deve ter sido um estiramento, mas com certeza foi algo muscular, que na hora que ele vai correr atrás da bola, ele toca assim na coxa, ele, putz, sentiu ainda, ele devolve a bola pro time do Corinthians, pra alguém do Corinthians, com a perna ruim ainda, falei, e cai no chão depois, falei: "Meu Deus do céu, cara, não é possível uma coisa dessa". Ele acaba saindo do jogo pra entrada do Gabriel Paulista. Corinthians mantém, consegue segurar o jogo, 1-0 classificado. Agora pensar no mata-mata, que já é nessa semana, se eu não me engano, né. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas se eu não me engano é. Acho que não tem data não. Dia 20 e 21, se eu não me engano, alguma coisa assim. Dia 20 e 21, então provavelmente a gente não vai ter Yuri, porque do jeito que ele saiu, ele vai estar lesionado, ainda vai estar em recuperação. Não duvido que ele se recupere antes de qualquer prazo estipulado, porque o Yuri, ele é um absurdo como atleta, como jogador. Tem uma recuperação muito rápida, tem um porte físico muito bom, mas fica essa ressalva, porque a gente perde nosso 9, cara talvez mais decisivo desse elenco, e e agora vem o mata-mata, né, querendo ou não. Vem o mata-mata do Paulistão, seria bom contar com ele com certeza, cara. Agora a gente vai ter que aguardar novas notícias. Provavelmente amanhã ele já deve fazer algum exame para ver e sai o tempo de recuperação. Tomara que não seja algo muito sério, que ele volte, consiga ajudar a gente. Mas foi um joguinho tranquilo, digamos assim, de atuação do Corinthians, mas por situações externas dos outros jogos, a gente acaba ficando mais. Tem que parar de falar nice, mas a gente acaba ficando aflito e desesperado pra sair o gol logo. E não saía essa merda desse gol. Aí quando saiu, ficamos todo mundo de boa, tranquilo. Aí ficamos aflito por causa da lesão do Yuri, aí fudeu tudo de novo. Mas enfim, foi um joguinho ok, um joguinho legal de domingo. E resta agora quinta-feira contra o Atlético Paranaense, valendo os 3 pontos do Brasileirão. Se eu não, se eu não me engano, o jogo é lá na Arena da Baixada, é isso? Arena da Baixada. Jogo fora, sem o Yuri. Vamos em busca dos 3 pontos para continuar subindo na tabela, ficar entre o topo ali, para conseguir mesclar os jogadores, porque daqui a pouco tem Libertadores, tem Copa do Brasil, fases eliminatórias, e o foco do Corinthians tem que ser muito amplo esse ano para conseguir fazer uma boa temporada, na real, né? Para conseguir fazer uma boa temporada. É isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever aí no canal. Tamo junto. E comenta aí o que vocês acharam do jogo. ah, Se eu esqueci de comentar alguma coisa de algum jogador ou alguma situação do jogo. Tamo junto. Minhas outras redes sociais estão aqui embaixo também. Se quiser dar um salve lá no Instagram. É isso. Valeu, Timão.